Eu que agradeço, né, uma super oportunidade de estar de novo aí pertinho, de alguma forma, né, pertinho aí do GAC Sergipe, do time que me é, assim, super querido, são amigos muito especiais aí que eu tenho sempre no coração. Muito bom estar aqui, muito honrada com o convite. Sim. Olha, voluntariado sempre fez parte da minha vida, porque os meus avós eram voluntários, meus pais faziam trabalho voluntário, e na escola eu frequentei escolas que também incentivavam a prática do voluntariado, e então sempre foi uma coisa muito natural. Eu lembro da minha mãe falar: hoje o papai vai chegar mais tarde porque ele vai em tal lugar. Meu pai era médico, meu avô também era médico, e eles iam fazer os atendimentos gratuitos em associações já naquela época. Minha avó, que nunca teve nenhum, do lado da minha mãe, que nunca teve nenhuma pessoa deficiente visual na família, era uma exímia escritora de braille, escreveu muitos livros em braille na época em que não existiam as impressoras, né? Então, para mim, sempre foi muito natural. Meu pai sempre engajado em associações, em grupos, né? E, então, assim, eu já nasci numa família de voluntários e segui com a minha prática de voluntariado, e acabou que isso virou meu trabalho, né? Eu acabei trabalhando na área social e depois quase 15 anos no centro de voluntariado da cidade de São Paulo. Então, se de um lado eu fazia o voluntariado, eu passei a ser uma promotora para que mais pessoas façam o trabalho voluntário, né? E isso passou a ser uma missão de vida, né, tanto no meu lado profissional, como também como pessoa, como ser humano, né, como cidadão. Então, eu acho que ele vai se adaptando às realidades, do que a gente vai vivendo, né, ele está se inovando e o tempo todo, né, tanto nas práticas, né, como na própria possibilidade de participação das pessoas. Eu vou dizer que, obviamente, a gente teve muitos momentos bem difíceis, né, com a ditadura, as práticas sociais eram muito tolhidas, a gente tinha que tomar muita atenção, e também talvez nem todas as pessoas tivessem essa consciência de cidadania, né, de que a prática do voluntariado é um instrumento cívico, né, de você construir aí a sua comunidade, a sua cidade, uma sociedade melhor. E aí, com a Constituição de 88, né, Constituição Cidadã, ela nos põe como sujeitos de direitos e deveres na nossa sociedade. Então, acho que a partir dessa data, e aí eu jamais
já madura, já até fora da universidade, tudo, eu já pude perceber que a prática já estava muito mais fácil de ser realizada, né? E depois, acho que com o ECA fica, né, com o Estatuto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso fica muito marcante, porque as primeiras falas do ECA nos põem como corresponsáveis para garantir, né? E a gente está falando aí de GAC, né, que o direito à saúde, né, que é um direito, né, que ele tem de ter a qualidade de vida e a saúde e a educação e a não violência e tantas coisas. E nós somos corresponsáveis. E o voluntariado vem como uma ferramenta, né, um instrumento que me permite participar disso que eu acredito, mais inclusão, mais qualidade de vida, mais saúde, né? Saúde de qualidade, e todas, né, um ambiente saudável, né, um meio ambiente com qualidade de vida, menos desigualdade. Então, eu sou alguém que posso participar e ser coautor disso tudo que eu desejo aqui e agora e, obviamente, para as gerações futuras, né? Não estou te ouvindo. Não te ouço. Não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Não. Não estou conseguindo te ouvir. Opa, agora eu te ouço. Não estava te ouvindo. Eu não estava te ouvindo. Sim, sim, acho que é isso que eu acabei de falar, né? Ele nos põe como sujeitos de deveres e direitos, né? E o voluntariado vem para somar, para a gente poder contribuir para que todas aquelas garantias de direitos que a gente deseja para as nossas crianças, né? E eu posso participar disso, não só posso, como é um dever, né? Quando o estatuto, e hoje, além do ECA, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, do idoso, né, nos põe, nos norteia, né, em como poder participar para garantir esses direitos, né? E aí, se eu escolho a causa da criança, eu tenho que me apropriar desses conhecimentos, né? Acho que é uma questão só de comunicação e marketing, né? As pessoas acabam, acho que, falando mais do assunto, né, no Natal, mas aí precisa as próprias organizações passarem a usar, né, essa comunicação delas o tempo todo, né? E, às vezes, aproveitando as próprias datas ligadas à sua causa, né, eu sei que o GAC acabou também, todo mundo acabou falando um pouco semana passada, alguma data relevante com relação ao cuidado com o paciente com o câncer, e as datas ligadas, né, o dia da criança, é uma questão absolutamente de marketing, né, de saber usar isso, né, a solidariedade está ao alcance da gente, a filantropia, a doação e o voluntariado
o tempo todo, o ano inteiro, né, as oportunidades estão aí para contribuir, né. A gente passou por um momento a gente passou por um momento bem difícil com a pandemia, e a gente percebeu que não é isso que tira a gente da oportunidade de ser voluntário, de ser solidário, né. É importante sempre, né, colaborar, porque para as ONGs continuarem dando assistência aos acolhidos, não só no Natal, no Novo, Dia das Mães, Dia das Crianças, é necessária essa contribuição durante o ano todo. E aí, muitas pessoas também acabam se aproximando da ONG, fica algum tempo e não dá continuidade. Parece que pensa, não tem tempo, eu tenho uma vida corrida, depois eu faço, vai procrastinando. Mas, assim, é uma responsabilidade que a gente tem que assumir, Silvia. Se você vem abraçar o GAC, por exemplo... Não te ouço. Com certeza. Não existe outro lugar para o voluntariado nascer que não seja no nosso coração, né, com o nosso encantamento por aquela causa, por aquele grupo, por aquele projeto, por aquele público beneficiado que eu tenho interesse em me engajar e me envolver. Mas ele tem que vir para a razão, né, para o cérebro, porque a gente precisa de comprometimento, como você disse, responsabilidade sobre o que a gente assumiu, né, a doação do nosso tempo, da nossa energia, dos trabalhos que a gente está realizando, né. Esse compromisso é primeiro comigo mesmo, né, porque a decisão é absolutamente individual e pessoal, né, então, a primeira decisão e comprometimento é minha, eu comigo mesmo. Então, com certeza, é uma atividade prazerosa, que eu posso fazer o bem para o outro, né, mas tem que haver esse compromisso, principalmente com o tempo que eu vou oferecer, né, que vai entrar na minha agenda e que eu vou ter que dar conta disso, né, cabe na minha vida, mas eu preciso dar conta e ser responsável por isso. Com certeza, com certeza. Tem que ter esse entusiasmo e essa sua... Por mais que a gente consiga, muitas vezes, inspirar e facilitar, quando a gente cria as oportunidades, convida para as pessoas virem fazer o trabalho voluntário nas nossas organizações, não, a gente não tem o poder de motivar a pessoa, então é muito importante esse processo, inclusive, que você falou, dos treinamentos, né, de fazer uma visita dentro da organização onde eu vou fazer meu trabalho voluntário, conhecer bem a realidade, a tarefa que eu vou executar, pensar muito bem no horário, se me é conveniente, no deslocamento para chegar na organização, né? Então, tem todos esses aspectos para pensar e para refletir que cada voluntário tem que fazer, né? Então, é um processo, é uma decisão importante na nossa vida e como qualquer outra, né? Se eu fosse fazer um curso de idiomas ou uma atividade física, eu teria que me organizar e planejar e fazer todas essas reflexões, né? E para o voluntariado é igual.
Eu só garanto que ele é muito mais prazeroso, porque faz muito bem ser voluntário, né? A gente faz bem para o outro e é E a gente recebe quem muito mais mais, em troca, né? é quem mais recebe, Eu né? sinto isso também. Ô Silvia, às vezes as pessoas conhecem as organizações à distância. Por exemplo, o GAC realiza um trabalho há mais de 20 anos aqui em Sergipe, acolhe crianças, adolescentes com câncer. Aí tem gente que se sensibiliza com o GAC e até quer doar de alguma forma, mas pensa, eu queria fazer alguma coisa a mais pelo GAC, mas eu não tenho condições emocionais para estar perto das criancinhas. Mas eu digo uma coisa, as crianças são muito fortes. E apenas você vindo, fazendo uma visita, batendo um papo, lendo, contando uma historinha, você já vai estar fazendo muito o bem à criança e a você mesmo. Então é o que você falou, é importante conhecer de perto, né? Porque assim, é muito importante também colaborar, ser doador. A ONG precisa ser mantida, tem muitas despesas. Mas se você conseguir um tempinho seu para chegar mais perto, acompanhar, apadrinhar uma criança, é uma coisa muito interessante, porque você vai estar vendo a realidade e vai estar mais ainda envolvido com aquela causa. Com certeza. Eu acho que a gente precisa educar no nosso país ainda, né? Eu tenho 62 anos, né? Mas a gente ainda está educando para as pessoas serem doadores, né? Todos os modelos de doação, né? Seja doação de recursos materiais, né? Que venham cuidados, bem triados, higienizados, sejam em bom estado, né, que a pessoa possa usar, seja de recursos financeiros tão importantes para a manutenção das organizações, seja a doação do tempo por meio do voluntariado. Então, a gente está educando, né? Acho que a gente tem que trabalhar isso já desde a escola, né? De ensinar, né, desde a criança sobre o valor, né, da doação, em todos esses aspectos, né, materiais, financeiros e o precioso, que é o tempo, e aí o voluntariado é o modelo, né, para eu fazer a minha doação de tempo. Então, é fundamental para as organizações e para as causas e para os projetos, né. E vocês que estão acompanhando a gente, acho que vocês conseguem me ouvir agora. Tive um probleminha de áudio aqui, mas agora a gente continua. Mas vamos aproveitar da Silvia, que é uma pessoa que é referência no voluntariado no país. E é uma honra para a gente ter a Silvia aqui. Participe, mande pergunta para a Silvia também. Um abraço aí para Drica, nossa diretora Drica Silva, Luísa Santos, Regimari Dias sempre com a gente, Lívia Micaele, Júnior MC, Rita Pinto, Rosilene Santos, Anderson Rogério, Rosângela Nascimento, Carmen Ismerim, Ademar Júnior aqui e aí com vocês também. E agora vocês podem mandar perguntas para a Silvia, pode participar, o momento é esse. Silvia, é uma pessoa que nunca participou, nunca foi voluntário, tem aquele desejo, mas não sabe por onde começar, qual área escolher, qual organização abraçar, qual conselho você dá? Olha, a gente está vivendo um momento um pouco diferente, né? Então, assim, com a pandemia, a gente navegou por momentos em que o voluntariado teve que se repensar, reestruturar, replanejar, inovar, né? A gente veio aquele momento em que chegou a pandemia, que nos deixou todos com muita insegurança, com muito medo, e o voluntariado ficou até afastado, né, das suas atividades, né, tanto para preservar e se cuidar, como para cuidar, né, de quem era beneficiado pela ação, o que gerou até um sentimento de frustração. A pandemia foi nos trazendo novos ensinamentos, a gente se adaptou, né? Quando a gente começou a conversar, você estava de máscara, tudo, e a gente foi se adaptando a essa nova realidade, foi aprendendo muita coisa, né? E se informando de como a gente poderia ajudar de forma segura.
E aí esse conhecimento transformou-se numa ação diferente. Então, hoje, com o voluntariado, que pode acontecer de forma remota ou à distância, por exemplo, escolher está aí na internet, né? Eu posso contribuir daqui de São Paulo, fazendo uma mentoria, gravando, né, uma contação de histórias, ou fazendo mesmo uma interação com à distância. Então, ele se repensou, porque quando ele está acontecendo neste momento presencialmente, ele depende de todos os equipamentos de segurança, né? Ele afasta as pessoas em situação de mais vulnerabilidade, né? Os idosos ou que tenham alguma questão que fique mais vulnerável à questão do Covid-19, e, ao mesmo tempo, quem pode participar tem que estar super bem treinado, né, e com todos os equipamentos de segurança. E trouxe esse conhecimento de que a presença do voluntariado pode ser também uma presença virtual. Então, cada vez mais a gente vê iniciativas e práticas sendo realizadas à distância, né, de forma remota ou à distância mesmo. Quantas pessoas não estão costurando máscaras, né, para doar para instituições, ou, como eu disse, gravando livros com histórias na internet, né, e disponibilizando, ou fazendo mentorias, apoiando as crianças que estão ainda com as aulas à distância, né, ainda usando e apoiando com dicas de como estudar dessa forma para que eles se mantenham nas aulas, né, não saiam da escola. Então, a gente vê que ele se readaptou, né? A gente hoje já tem até organizações que tinham seus bazares permanentes para captação de recursos, e os bazares estão virtuais. Então, times de voluntários que foram até o bazar, fotografaram as peças, e aí montaram uma equipe de voluntários que trabalha essas imagens para disponibilizar na internet para venda de produtos, né? Quem pode traduzir ou escrever textos, né? Buscar os editais, né, para ajudar as organizações também na captação de recursos, os atendimentos, né, que hoje em dia você consegue, por meio de sites, serem deslocados, né, ou pelo próprio celular, e está à disposição para esses atendimentos, né, e assim por diante. Então, eu sempre recomendo, se você localmente conhece uma organização, visite, vá visitar, e se não, busque as grandes plataformas, né? Transforma Brasil, Pátria Voluntária, Atados, e tantas outras plataformas que tem o Compartir, tem Descubra a Sua Causa, São Paulo Mais Humana, aqui na cidade de São Paulo, e tantas outras que disponibilizam vagas, hoje em dia bastante concentradas nas vagas à distância, para as pessoas fazerem o trabalho voluntário. Então, assim, não tem desculpa para não fazer. Então, está ao alcance de todos, né? Agora, eu acho que a gente vive um momento diferente, então o voluntariado também se adaptou, e mundialmente, eu vou dizer que é um movimento mundial com essas tendências para as atividades feitas à distância. Mas bora voluntariar, não tem por que não voluntariar. Nos adaptando a esse novo normal. A Silvia fez um panorama aí do novo normal, com relação a mudanças de hábitos, né? Respeitar o distanciamento social. Ela falou algo muito importante: usar máscara. Eu acabei de tirar a minha para a gente conversar um pouco melhor, até porque estou aqui sozinho, isolado. Silvia está em São Paulo,
em casa. Então, assim, estamos com segurança. E ela falou também com relação à doação. Essa máscara mesmo foi doada pela Malharia Viomar, Tarugá, que todo mundo pode colaborar de alguma forma. Quem puder, vamos colaborar, e é um acessório para se proteger, proteger o outro também. Então, assim, temos que pensar na coletividade. Usar mais as redes sociais em prol de benefícios nosso, da família, de lazer e também para exercer a solidariedade. Aliás, você que está aí já doou hoje para o GAC? Ao ladinho da sua tela tem um QR Code do GAC e você pode colaborar o quanto você puder. O valor que você conseguir vai ser muito bem-vindo. Ô Silvia, quem chegou aqui é a nossa fundadora, a gerente-geral Ula Ribeiro. Ela disse aqui que você é uma grande referência dela, é a mentora, é exemplo de profissionalismo, aprendeu muito com você. E aí ela comenta aqui. Ela comenta, você disse da frustração, não é só pelo voluntariado, mas por nós, por eles, mas o desafio é o incentivo do voluntariado digital. Somos do apego, somos do contato, e agora não podemos. Mas aí vem, Silvia, o voluntariado digital ganhando força, não é isso? Com certeza. Foi um momento bem difícil, e eu sempre digo para quem tem os times de voluntários, né, os gestores dos programas de voluntariado, tem que fazer muito essa escuta nesse momento, né, trabalhar com eles, né, esse desaponto, né, de não poder estar presencialmente dentro da organização. E aí, como eu disse, inovar nos modelos e criar, né, e cabe ao gestor também, criar essas oportunidades à distância, né? Eu dei o exemplo do bazar, né, que o pessoal está fotografando e vendendo as peças online, porque também a captação de recursos é importante, e toda essa questão de eu poder até estar, né, usando o meu celular, fazer essa conversa e essa presença com as crianças, né, virtualmente. Então, incentivar e fazer essa escuta, que às vezes os próprios voluntários trazem boas ideias de como eles podem participar e contribuir, né? E fazer essa escuta também dos talentos, né? Eu estava conversando com o pessoal que até está celebrando esse mês aniversário de um hospital infantil aqui em São Paulo, chama Darcy Vargas, as voluntárias são as conhecidas como amarelinhas por causa do uniforme, e elas descobriram várias voluntárias que sabiam costurar, e elas nunca, não eram um talento usado na organização, porque elas estavam em outras atividades. E fizeram grandes mutirões, costurando não só máscaras, como alguns equipamentos a mais de segurança que estão sendo usados no hospital, e com materiais, agora tem alguns produtos que têm que ser descartados e etc., e elas todas costurando nas suas casas, né? E aí um time que não tinha habilidade de costura foi o time que foi atrás dos materiais para que o produto saísse praticamente de graça, né? Então, muitas iniciativas, vai juntando esforços, né? O Covid tem esse lado que precisa, né, do álcool gel, do distanciamento, da água, né, de uma grande cultura, assim, o hábito da higienização das mãos, né? Então, tem voluntários fazendo isso, né? Pequenos vídeos orientando como lavar bem as mãos, numa fala mais para o adulto, outra com vídeo mais para o público idoso, outro para que a criança compreenda, e fora os grandes movimentos que acontecem de captação de recursos, né, com as cestas básicas, com os materiais de higiene, né. Então, assim, eu acho que é um movimento que mostrou, né, a solidariedade, a filantropia, o voluntariado, mas que também exige de nós, como organizações e gestores, que a gente tenha esse olhar, né,
de afeto, de agradecimento aos nossos voluntários e de atenção, e que a gente crie essas oportunidades para que eles não desistam, né? Mesmo à distância, fiquem firmes, né, com a nossa causa e o nosso projeto. Silvia, e essa cultura deve ser incentivada desde cedo. Por exemplo, a Drica Silva, ela é uma das diretoras do GAC, voluntária, ela disse que acha muito importante que a criança participe desde cedo do trabalho voluntário. Diz que o filho dela é coroinha de uma paróquia, a Nossa Senhora Auxiliadora, e o filho dela quer ser voluntário do GAC. Então é importante, assim como você que teve esse exemplo em casa e trouxe, abraçou a causa e levou para a vida esse projeto de voluntariado, você acha importante que os pais levem os filhos para participar, para entender a importância, até para educar mesmo, sabendo que a solidariedade faz parte também da educação? Com certeza, né? Quando a gente vai tirar os brinquedos, eles estão pequenininhos e a gente fala, ó, vamos separar alguns brinquedos para você doar, né? Vamos pensar onde vai doar, ou quando a gente vai fazer uma ação de voluntariado, que eles possam participar, né? Que eles possam compreender o que é aquilo, né? Que o que a gente está oferecendo ali é fundamental, né? O papel da família, da escola, para falar disso e praticar, né? Não é só teoria, prática também, é fundamental para a gente ter essas gerações mais empáticas, né, que olhem o outro, né, de uma maneira com mais empatia, né, se põe no lugar do outro, né. Não vai ficar bom para ninguém enquanto não tiver bom para todo mundo. É assim que é uma verdadeira democracia, né? Um Estado democrático é aquele que olha para todos, sem nenhuma exceção, né? Todos e todas, e todo mundo tem que estar incluído e participando. Se eu, por meio do meu voluntariado, eu posso contribuir para que isso aconteça, é um privilégio, né? Uma alegria eu poder fazer parte disso, né? E a gente tem que mostrar isso desde cedo, desde quando ele separa um brinquedo para uma doação, até quando ele compreende que algumas horas do pai, da mãe ou de alguém que ele tem ali o convívio, são dedicadas para uma coisa que não é ela própria, né? Que é para uma causa, para um projeto, para uma organização. Então, é fundamental isso, com certeza. Parabéns, né, para A Drica. Drica. E excelentes dicas suas também aí, Silvia. A Graziele Monteiro, ela disse: percebemos que as ações voluntárias têm aumentado durante a pandemia. O que você aconselha aos coordenadores de voluntários para manter esse engajamento? Todo mundo querendo ajudar, sentindo a necessidade, tem desemprego, tem a saúde em crise também, e as pessoas se abraçaram mais. Como incentivar que isso seja mantido após a pandemia? É uma crise que atingiu todo mundo, né? Uma crise sanitária, de saúde, econômica, né? Virou até, né? Não precisava, mas virou até uma crise política. E, obviamente, quando as pessoas percebem que elas têm como contribuir e participar, elas se engajaram mesmo, né? Que a gente viu tanta mobilização, desde alimentação a pessoas em situação de rua, as grandes campanhas para a cesta básica, kits aí de higiene e etc. E quem acolheu essas pessoas, seja em questões de filantropia e doação, ou seja para o voluntariado, tem que fazer um esforço de mantê-las, né, de fidelizá-las, por meio de comunicação, de encontros virtuais, né, que hoje em dia, nessas plataformas até gratuitas, dependendo do número de pessoas, a gente consegue usar até
os aplicativos bem simples, que são bem acessíveis e gratuitos também. Então, é momento de encontros, de escuta, né? Eu reforço isso, né? O coordenador de voluntários, ele está no momento de ouvir o voluntário, porque a gente sabe que, principalmente os 60 a mais, tão cedo não voltarão para as atividades presenciais, né? Até por uma questão de cuidado, né, com a saúde, pelos próprios riscos. Então, é muito importante fazer esses grupos, reúne os que são mais antigos na organização, esses novos, traga temas que eles acham relevantes, né? Até para... Eu acho que a gente está precisando de ouvir conteúdos que agreguem, né, para o nosso voluntariado, para a nossa vida, né, e que sejam positivos, né, reflexões positivas, inclusive trocando, né, esse exercício do virtual me permite trocar, inclusive, com pessoas de outros lugares, né, porque hoje em dia, com a conexão, você mesmo falou, você aí em Aracaju, eu aqui em São Paulo, e a gente está Olha que aqui maravilha, conversando. né? Então, assim, é muito importante escuta e trazer conteúdos relevantes que façam com que ele se sinta acolhido, né? Dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado, né? Então, assim, já é para começar a disparar aí comunicação, falando disso, né? Agradecer e reconhecer, né, os nossos voluntários é fundamental também. Então, já é hora de preparar, nem que seja uma festa, um happy hour online com os Vale nossos muito a pena, com voluntários. certeza. Dia 28 tem que ter festa, né? Tem que celebrar, né? Tem que dar devolutivas, feedbacks do que eles fizeram nesses 6 meses, apesar de todos esses desafios que a gente viveu, né? E além de comemorar a data, é conscientizar a população, ainda na pergunta da Graziele, né? A pandemia chegou, muita gente passou a se sensibilizar mais, querer ajudar de alguma forma, mas estamos no 5º mês da pandemia. Aqui em Sergipe começou em março, né? Então a gente percebe o seguinte, no início, abril, maio, muitos artistas fazendo lives beneficentes e muita gente colaborando. De junho para cá, a gente percebeu a tendência à queda, até nas doações. Então, parece que no início é novidade, a pessoa abraça e depois vai deixando de lado. Então, assim, é importante a conscientização de ter que manter isso, né? O voluntariado tem que ser mantido durante o ano todo, né? Não apenas em ações, em datas comemorativas. No caso, agora a pandemia chocou o mundo, então todo mundo passou a observar mais. Então, tem que colaborar de alguma forma. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho como, estou sem trabalhar, eu recebo pouco, mas o seu tempo é questão de organização, de prioridade. E é o que você falou, Silvia. Eu sempre digo, eu acho que quem doa, quem é voluntário, ganha mais do que quem está ali recebendo o apoio. Com certeza, com certeza. É um esforço agora de muita comunicação, de muita... Até porque, como você disse, né, a gente parou a novidade e eu reforço, né, é uma crise que atingiu em vários aspectos, né, inclusive no econômico. Então, assim, é um esforço que as organizações têm de trabalhar com muita transparência, prestando contas, dando as devolutivas do que foi alcançado, né, envolvendo outros atores, né, trazendo a vantagem do online, é que eu posso buscar também parceiros e contribuintes que não sejam só do meu território ali, né, do meu entorno, eu posso ir além, né? Então, é um momento de criatividade e de muita e boa comunicação, para não só fidelizar quem a gente já tem, mas também para atrair os novos parceiros, apoiadores,
doadores, voluntários, então, todos esses para serem atraídos e abraçarem também a causa da criança com câncer, e aí a causa do GAC, e aí a causa do GAC em Sergipe, né? Exatamente, isso aí, tem que ter essa conscientização também, envolvimento, acreditar e realmente reservar um tempinho para colaborar de alguma forma. Veja, a Regimari Dias, analista de captação de recursos do GAC, ela pergunta: o que você tem a dizer para o voluntário que se encontra desencorajado, contribuindo assim para que ele se envolva cada vez mais com a causa e abrace? É um trabalho difícil também, não é, Silvia? De estar ali motivando que o voluntário continue seguindo. Às vezes ele fica um pouco desanimado, todo mundo tem problema, às vezes deixa o voluntariado para segundo plano. E aí, como fazer para motivar que ele siga e encorajá-lo? Então, eu sou muito fã de agendas fixas, de pequenos grupos nessas agendas de encontros virtuais, trazendo uma provocação de algum tema que seja relevante, porque com pequenos grupos a gente consegue exercitar o que eu falei, de ouvi-los, né? Entendê-los. E aí, o tempo todo, né? Agradecer, dizer o que foi alcançado, mostrar os desafios que tem, né? Essa transparência na relação com o voluntário é muito importante, né? Eu sou conselheira voluntária há muitos anos de uma organização que atua na Amazônia, a sede aqui em São Paulo, e eu tenho uma agenda fixa de encontros, né? A área que eu atuo é na área de gestão de pessoas, então, tanto no apoio para a equipe técnica, como apoio para a equipe de voluntários, e nós nos reunimos para trabalho, e aí é um grupo pequeno, a gente consegue ouvir as demandas, a gente consegue fazer sugestões e amadurecer o que pode ser implementado ou não, porque às vezes são várias ideias que não podem ser implementadas. Então, é um papel importante desse coordenador, né? De criar essa agenda com os voluntários, envolvê-los, né? E aí a área de captação também pode, nesse momento, abrir oportunidades para que o voluntário apoie ainda mais a área de captação, né? Então, também abrir novas frentes pode ser engajador para os voluntários, nesse momento que o presencial não está podendo acontecer. Pois é, a pandemia acabou trazendo essa crise financeira também, e infelizmente muita gente acaba se afastando, até porque está passando por dificuldades mesmo, e acaba parando de doar. Como fazer para tentar manter essa pessoa, tipo, não pode esse mês, tudo bem, Deus abençoe que você melhore sua situação e volte com a gente. Assim, esse trabalho de continuidade, não é? Para continuar mantendo o voluntário ali, mesmo quando ele não tem condições de colaborar. Com certeza, comunicação o tempo todo, né? É esse trabalho, né? A área de captação, a gestão de voluntários, a área de comunicação, o tempo todo juntos trabalhando e pensando de forma criativa como envolver novos e manter os que já têm. Então, é um trabalho mesmo contínuo, diário, né, com as pessoas. O Não tem desafio é jeito. grande, né, Silvia? É um momento delicado mesmo que a gente está vivendo, né? Então, é de criatividade e inovação. Tem que ser criativo e inovar. E a pandemia trouxe essa maior sensibilidade. Tem uma passagem na Bíblia que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. E pessoas acabaram tendo um novo significado da vida, aprendendo, sentindo de perto muita coisa difícil acontecendo, e aí veio o que? Abraçar o voluntariado. Então, assim, é importante manter esse espírito, né? Eu conheci pessoas que passaram pela Covid, tiveram problemas graves, e aí eles falam: ganhei uma nova vida. Então, assim, é tempo de recomeçar. A partir daquele momento, vamos fazer o bem mais ainda.
vamos avaliar, refletir e olhar para frente, né? Vamos pensar no futuro com o voluntariado no coração. Com certeza. Coração voluntário, né, que a gente fala. Com o coração voluntário. Muito importante. Se não vai pelo amor, vai pela dor. O ideal é que vá pelo amor, né? É verdade. Como melhor. Você que veio pelo amor, já é incentivada pela sua família, a Drica também que incentiva os filhos, mas às vezes tem até pessoas que vão praticar o voluntariado para pagar uma pena. E aí, como fazer? Você está indo na obrigação, está indo com o coração aberto, ou é uma oportunidade para você realmente mudar e aprender a partir dali, até porque a pena não é por acaso. Se chegou a essa pena para você prestar esse serviço, de repente seja um momento para você realmente aprender e mudar o rumo da sua vida. O que leva a pessoa a fazer o trabalho voluntário é uma coisa absolutamente pessoal dele, individual. Pode ser porque ele tem tempo livre, pode ser porque ele quer devolver alguma coisa preciosa que ele recebeu na vida, né? Ou é a saúde, a educação, ter uma família, ou é porque ele viveu a prática, assistiu à prática do voluntariado em algum lugar e ele se inspirou por aquilo, pelo exemplo que ele quer dar para os seus filhos, né, para os seus netos, o que leva a ele é uma decisão dele, né? O importante é quem está recebendo, o coordenador de voluntários, entender a motivação, saber lidar com a motivação que trouxe o voluntário até a organização e ser um facilitador, um inspirador, né, para que ele permaneça. E aí a figura do gestor é muito importante. Acolher, entender se aquilo é pertinente para o ambiente onde a organização ali, ele vai conviver na organização, e daí cuidar, né, para que essa motivação, essa chama se mantenha acesa e ele entusiasmado de seguir no seu voluntariado. Mas a motivação é dele, não tem nem como eu julgar, né, não existe nenhum julgamento sobre isso, né, a decisão e a motivação é dele de procurar o voluntariado. Silvia, tem pessoas que são voluntárias, tem pessoas que são doadoras e preferem não mostrar o trabalho que faz. Eles falam, eu não preciso mostrar, eu preciso fazer para mim, para eu me sentir bem. Mas você não concorda comigo que quem mostra para o outro acaba incentivando, mostrando as coisas boas, os benefícios, essa troca de energia? Ou você acha que, como você falou anteriormente, que é muito individual, tem que respeitar também quem prefere não se expor? Então, é muito cultural, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente tem uma cultura dessa, né? Eu sou a favor de contar, eu sempre contei do meu voluntariado, eu divulgo quando eu estou em atividade voluntária, eu dou palestras voluntárias, ou eu estou na reunião do meu grupo lá da Abraps ou da Vagalume, que são os lugares que eu pratico voluntariado, ou no Todos Juntos contra o Câncer, que eu sou do grupo de trabalho de humanização. Eu sempre gosto de contar para mostrar para as pessoas que a gente consegue pôr isso na nossa vida, né? Mas culturalmente as pessoas realmente às vezes têm esse pensamento, né? Mas será que é um jeito exibido, né? Então eu tenho visto uma mudança nesse paradigma, né? A gente viu agora todas as grandes doações que foram feitas, né? A gente passou de 6 bilhões, né? Ali a ULA conhece super bem a Associação Brasileira de Captadores, né? A BCR, que fez o medidor de doações, e estavam lá as empresas que doaram, né? Cada empresa que foi doando, aquilo foi entrando numa somatória. Então, isso acabou inspirando, inclusive porque tinham doações de grandes filântropos, né, de
de pessoas, né, indivíduos que doaram. Então, eu acho que isso tudo acaba inspirando, né, as pessoas a fazerem. Mas, como eu falo, a gente não pode julgar, é o que move ele, é como ele se sente confortável em fazer. Eu acho que a gente está mudando esse rumo, as pessoas têm orgulho de mostrar o seu voluntariado, elas colocam no seu currículo, né? Meus filhos são voluntários, eu tenho 3 filhos, e nos currículos deles, além das suas práticas de educação e profissional que eles passaram, eles fazem questão de colocar no currículo, né, e divulgar onde eles se engajaram e se engajam nas suas práticas voluntárias. Então, acho que a gente está mudando essa visão, né? Que é positivo, né? Assim mais gente vem para o voluntariado. A gente tem aqui, Silvia, o Movimento Doe Sergipe, que a nossa fundadora, gerente geral, Ula Ribeiro, criou, né, com esse objetivo de chamar as ONGs para se unirem mais. Todo mundo tem que andar junto, né? Todo mundo tem que abraçar o outro, tem que colaborar e juntos acho que somos mais fortes, né? Se todo mundo se unir, as coisas melhoram. Ajudando de alguma forma, incentivando. O que você acha? Com certeza. Não, esses canais são excelentes, né? Abre espaço para todo mundo contribuir como ele pode. Tem gente que pode contribuir com recursos materiais, tem gente que pode doar dinheiro e tem gente que pode doar tempo. Então, a gente abrir isso, né, e criar uma cultura de doação é fundamental no nosso país, nas nossas comunidades. Se deixar, Silvia, a gente vai até sexta-feira conversando, porque o bate-papo está muito bom. É um assunto A muito prosa é gostoso, boa, empolgante, né? envolvente. E olha, Ula Ribeiro disse que você é a mentora dela, um grande exemplo, e agora eu estou percebendo um motivo, realmente. Você é uma referência para o Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E eu quero encerrar mais uma vez falando sobre o dia de doar. No dia de 28 é o dia de... Nacional Voluntário. Dia Nacional do Voluntariado. Dia Nacional do Voluntário, dia 28. Então, para encerrar, Silvia, bata um papo aí reto com os sergipanos. Incentive que quem não abraçou uma causa, que abrace agora. Quem está desmotivado, que volte a ter empolgação. E quem está como voluntário, continua firme aí nessa luta. Temos que parabenizar e mandar seguir adiante. Então, eu vou terminar com essa reflexão mesmo, né, que primeiro que todo mundo que é voluntário se sinta reconhecido e agradecido, né, pela possibilidade de poder contribuir e participar, né. O voluntariado está ao alcance de qualquer pessoa, né. É uma prática que me permite ser um ator, né, dessa sociedade que eu quero, né, melhor, e todos nós queremos, né, então que a gente celebre as conquistas alcançadas, né, por meio do voluntariado, e que, por outro lado, a gente vá abrindo novas oportunidades da gente participar e ser mesmo esse coautor desse planeta melhor e mais saudável que a gente está precisando tanto, cuidando, né? O voluntariado me dá a oportunidade da gente cuidar, né, do outro. Então, venham sergipanos, venham, bora voluntariar. Vamos abraçar o GAC Sergipe, vamos abraçar o GAC que Sergipe, realiza um trabalho há muitos anos e precisa da colaboração para continuar dando assistência aí aos acolhidos. Tem um desafio grande de construir a sede própria do GAC, o custo é alto, mas vamos chegar lá sim. Não. Silvia, Com agradeço certeza. mais uma vez a sua participação, a todos vocês, e antes de encerrar, vamos receber aqui uma visitinha do Fred Gomes com o nosso mascote. Veja aí, gente. Bem-vindo, Fred. Oi, Silvia! Que delícia! Olá, tudo bom? Aqui Que é o delícia, que nosso mascote, saudade. o Bill. Está protegido. O Bill fica aqui na sala. Eu, a Grazi, o Ademar. O Bill faz o seu papel também de voluntário aqui. A gente, quando a gente está estressado, a gente começa a conversar com o Bill. Oi, Bill, tudo bom, Bill?
O Bill aqui Muito participando bom. da live com Silvia. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Tenho um carinho enorme, você sabe disso. Você, Ula, todo mundo sabe o carinho enorme, Grazi, tudo, Mari, tudo. Vem aqui, Grazi. Carinho enorme. Estou com Grazi, saudade tá de pertinho da todos gente vocês. Fiquem bem, né? Se cuidem. Muita. Ah, linda. Fiquem bem, se cuidem, né? E contem comigo. E que venham aí mais e mais doadores, né? E gente participando e engajada nessa causa que é tão importante, né, para as nossas crianças. E viva o GAC Sergipe! Maria Silvia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E ficamos aqui.